Vamos tentar de novo. Espero que agora dê certo, gente. Mas pra mim tá resfriado. Ela também. A menina mandou mesmo. Perguntou Oi, se eu Carol. vou Será que agora vai dar certo? Entrou. Vamos lá. Não, tá assim. Tá complicada. Tá, né? É, menina. Ela explica assim. Ah, agora sim! Ê, Que bom! Eu deixa eu tava avisar ficando ele já. buscar o celular dele. Tá. Vamos lá, então. Obrigada por ter aceitado, viu? O Imagina! nosso convite. Sei que seu dia é corrido aí. Eu amo o trabalho de vocês. Obrigada. A gente Lindo. agradece. Acho bem importante a gente falar sobre o tema de hoje. Vamos sim. Vamos começar tudo de novo, né? Então se Tudo de apresenta novo. e agora vai. Vai. Bom, para quem não conhece, essa Carol, ela tem um perfil no Instagram chamado Carol Vida Vegan, mas o nome dela é Carol Destro. Ela vai se apresentar direitinho, aonde ela fala sobre o veganismo e onde a gente se encaixa dentro de tudo isso. Pode se apresentar, então, Carol. Obrigada. Boa noite, gente. Agora vai. Questões técnicas, mas agora vai funcionar direitinho. Obrigada por esse convite. Eu adoro o trabalho de vocês. Acho incrível esse trabalho, super importante, linha de frente, resgatando animais, cuidando, né, dando uma vida digna. Eu sou a Carol Destro, sou ativista, comunicadora e terapeuta. Eu falo pelos direitos dos animais. Eu sou vegana há 4 anos e eu mudei completamente a minha vida, a minha carreira para me dedicar 100% ao veganismo. Eu sou muito grata por isso e eu sou muito grata por essas oportunidades de levar um pouquinho da minha experiência para mais pessoas como vocês. Que bom. Ô, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta agora de curiosidade. Você falou Uhum. que mudou a sua vida em prol do veganismo. O que você fazia antes disso? Antes de trabalhar, né, na verdade, com isso, na causa propriamente? Trabalhava em indústria farmacêutica. É contraditório, hein? 10 anos, vendas e marketing em indústria farmacêutica. Ah, então tá. E como que foi essa transição aí de carreira, assim, tipo, quando te deu esse start? Não, parei e vou começar outra coisa. Ah, foi uma coisa muito louca, assim, porque eu estava muito feliz no que eu fazia, muito certa que era isso que eu queria fazer, né? Quando eu estava na indústria farmacêutica. Construí a minha carreira, tinha cargo de liderança, era o que eu sempre quis, o que eu sempre sonhei. E aí, quando eu virei vegana, eu percebi que eu precisava fazer algo mais, né? Que eu queria trabalhar com algo que estaria mais alinhado com o meu propósito, porque até então a indústria farmacêutica estava alinhada com o meu propósito, né? Que era de levar saúde, ajudar mais pessoas. E foi bem desafiador, assim, porque você tem que mudar muitos paradigmas, né? Imagina, eu estava há 10 anos construindo uma carreira sólida e de repente mudar, né? E me aventurar, digamos assim, sendo ativista, é uma coisa muito louca de se fazer, né? É, E esse processo de quando eu decidi até realmente eu sair durou 2 anos para me tá. organizar psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, né? São muitas coisas envolvidas. Sim. Nossa, hoje eu sou muito feliz e muito grata por ter tomado essa decisão. Assim, a empresa que eu trabalhava era ótima, uma empresa maravilhosa, mas simplesmente não combinava mais comigo. É verdade. É uma mudança de uma vida inteira, né? Na verdade, de gerações e gerações, porque é totalmente o contrário do que a gente aprende desde criança. Porque o veganismo em si não é só o deixar de comer carne, é um processo todo muito maior do que isso, né? Hum, Envolve muitos campos. E sim, como que foi para você, assim, o start para chegar nisso? Não, eu quero. Foi gradual? Como que foi para você isso? pra me vegana, Isso. eu venho de uma família muito churrasqueira mesmo, e eu gostava muito de carne. Sempre fui braço direito do meu pai na churrasqueira, gostava daquela picanha, aquela bem a primeira que sai, assim, que tá quase crua, sabe?
coração de galinha, comia muita carne. E o que aconteceu foi aqui, mais ou menos uns 10 anos, meus pais tiveram câncer, meu pai e a minha mãe. E a minha mãe teve câncer de mama e a minha avó materna teve câncer de mama também. E eu fiquei muito preocupada nessa época, né? E as pessoas não ajudam muito, né? Falando que eu ia ter câncer também, porque todo mundo teve. E que isso era genético. E aí, quando minha mãe estava no tratamento de câncer, eu li um livro que chama Anticâncer, que foi escrito por um médico americano que teve câncer cerebral. E além do tratamento tradicional, ele resolveu estudar sobre os alimentos, como os alimentos potencializam células inflamatórias no nosso corpo, porque o câncer, ele, né, falando de uma forma simplista, ele é uma célula inflamada. Sim. E consumindo inflamação, a gente inflama o nosso corpo e a gente joga inflamação para as nossas células. Então, duas coisas que eu aprendi nesse livro. Uma é que a carne vermelha, ela é altamente inflamatória para o nosso organismo, inflama as nossas células, né? Faz com que o nosso corpo combata aquilo, gerando inflamação. E a segunda coisa que eu aprendi nesse livro é que a gente só herda 10% da genética da nossa família. 90% do que a gente herda são os hábitos. Nossa. Aí foi E a gente ouve bem o contrário, né? A gente ouve realmente que é genética. Exatamente. E a minha mãe fez o exame da oncogenética, deu negativo, o câncer dela não era genético. E aí me veio essa informação de que eu tenho controle da minha. A gente sempre todo mundo magro, então assim, em comer saudável, em comer bem, né? Quando você não tem assim, a tendência a engordar, você nem encana nisso. E era muito carne, era café da manhã, almoço e jantar, carne 3 vezes ao dia, muito churrasco, muita comida pesada mesmo, gordurosa, etc. E foi aí que eu parei de comer a carne vermelha, carne de vaca e de porco. Depois eu peguei um negócio assim que eu não queria mais comer frango, mas eu não tinha me conectado com nada. Eu sempre amei os animais, sempre tive cachorro, gato, sempre tive bicho na rua. Sempre meu sonho no meu aniversário era que os animais falassem comigo. Eu sempre fui a louca dos bichos. Olha aqui, ó. Dr. Deliro. Ó. Ai, que lindo. Participando. Mas eu não tinha me conectado com nada, assim, da causa animal. Aí eu parei de comer frango, tipo uma resolução de ano novo. Não vou comer mais frango também. Aí eu fiquei uns 2 anos comendo peixe. Nesses 2 anos comendo peixe, a gente fez um churrasco na nossa casa. O Lê, meu marido, comia carne e a gente fazia muito churrasco. Eu comia peixe também. E aí uma amiga nossa que tava sem comer nenhum tipo de carne, sem comer peixe, foi nesse churrasco na nossa casa e falou que não ia comer peixe. E aí eu zoei com a cara dela. Falei, nossa, que chata, não vai comer nem peixe. É o que eu falei. Aí ela falou assim pra mim, peixe também sofre. Aí no que ela falou assim, peixe sofre, me deu um clique do tipo, gente, os animais... Como eu não pensei isso antes? Não tinha pensado, porque... Eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei a questionar, assim. E aí, a minha mãe e meu pai falaram, mas é o ciclo da vida, não sofre. Mas eu ouvia minha mãe contar histórias de que no sítio, meu avô matava o porco e o porco chorava por horas. E que quando via matar o porco, não comia o porco, mas assim, não tinha assimilado nada com nada. E aí, depois desse churrasco, eu falei pro Leo, meu marido, eu falei, eu vou parar de comer peixe também. Aí ele falou, mas saudável e as proteínas, mas como que vai ser? Porque como a minha questão era saúde, eu fiquei muito preocupada. Será que é possível parar de comer peixe? Eu não sabia. Eu nunca tinha visto um vegano na minha frente. Nem se falava de veganismo. Eu não tinha noção de nada, assim. Não faz muito tempo, faz 4 anos e pouquinho. Mas, assim, no último ano deu um boom, assim, nos últimos 2 anos. Quando eu virei vegana, não tinha nada. Ninguém sabia que raios que era isso de vegano. E aí eu falei, vamos pesquisar, né? Porque eu já ouvi dizer que tem gente que é vegetariana. É. E aí, nesse
tempo eu fui fazer um trabalho voluntário na África. Eu fiquei um mês na África. Nossa, meu sonho. E foi uma experiência muito incrível. E aí eu falei que eu como peixe, não como peixe, vou de vegetariana. E aí eu fiquei um mês lá vegetariana e foi ótimo. A comida onde eu fiquei em Kilimanjaro, muito parecida com a nossa. Arroz, feijão, legumes, hortaliças, assim. E aí eu voltei do tipo, olha, é possível, né? Ser vegetariana lá. Na África eu consegui, acho que em São Paulo também vai dar. E aí, quando a gente foi pesquisar sobre, a gente assistiu um documentário que chama Cowspiracy. Não sei se você já assistiu. Não. Eu, para ser bem sincera, eu não tenho coragem de assistir esses documentários. Esse é bem assim, não é tranquilo, mas ele não mostra nada com relação à causa animal. E assim, olha que louco. Tem uma pessoa me ligando. Deixa eu avisar que eu não posso falar. Eu já tinha me conectado com a questão da saúde, e aí eu assisti o Cowspiracy, e o Cowspiracy fala muito da questão ambiental. O que ele fala? A gente fica querendo economizar água, né? O efeito estufa, aí a gente fecha a torneira para escovar o dente, toma banho rápido, faz essas coisas que são importantes, tá? Não tô dizendo que não são importantes. Óbvio. Mas assim, isso é 1% do impacto. Se a gente não comer carne, a gente economiza muito mais água. Muito mais água. Eu tenho até uma informação aqui que é assim, ó, para você fazer 1 quilo de carne de vaca, você gasta 15 mil litros de água. De água. Para você fazer 1 quilo de legume, você gasta 50 litros de água. Então, assim, lá no Cowspiracy é um documentário que ele traz essas informações do impacto ambiental, que fica todo mundo falando. Ai, sustentabilidade, o efeito estufa, camada de ozônio, economizar água, mas ninguém fala do impacto da nossa alimentação no planeta, né? Dessa questão da sustentabilidade. É. Aí a gente ficou com muita raiva, assim, se sentindo muito enganado, sabe? Que ninguém nunca fala isso. E aí Hoje a gente tá sendo um pouquinho mais falado, né, Carol? Eu acho que a gente vive numa bolha. Assim, eu acho que não. Eu acho que, assim, talvez... Nem com a questão do desmatamento da Amazônia e tudo mais, você acha que isso não tem ainda um reflexo legal para isso? Acho que não. Assim, na massa, não. Eu acho que à nossa volta, né? Quem tá um pouquinho conectado pegou. Mas quem tá zero, por exemplo, não. Isso acontecendo há tanto tempo na Amazônia, o meu pai, desse ano, no Pantanal, que eu consegui enfiar uma coisa na cabeça dele. Então, assim, as pessoas não... A massa, não. Esse ano que saiu uma reportagem no Jornal Nacional, na Globo, assimilando alguma coisinha do Pantanal com a pecuária, porque o que aconteceu que foram alguns homens lá, né, donos das terras, né, eles foram presos porque eles cometeram um crime de pôr fogo e ficou-se constatado que eles são criadores de animais, né, e que o fogo era para eles criarem mais animais. Então, porque teve a prisão desses pecuaristas, ficou mais assim evidente, mas as pessoas ainda não estão conectando. Algumas sim, mas a massa ainda está muito longe. E, Carol, você acha que assim que tem um tempo para esse clique de acordo com cada pessoa, de acordo com a sua vivência? Eu acho que sim. A gente se conecta com a informação que a gente quer, né? Pode ser que a informação tenha dado outros momentos na minha vida e eu não tenha me conectado, sabe? Sim. Então, nesse dia que a gente assistiu o Cowspiracy e assistiu todos os documentários, o meu marido decidiu virar vegano naquele momento, assim. E ele tinha comido carne no almoço, tinha feito churrasco. Então, o dele foi do dia pra noite, assim. Ele viu a informação, ele captou e ele decidiu. Eu já tava há anos parando de comer carne, parando de comer frango. Então, cada um tem um processo. É óbvio que eu, como vegana e ativista, eu gostaria que todo mundo fosse assim. Sim, agora.
agora, então pronto, acabou, virei vegana. Aham. Sabe que cada um tem um processo. É importante que esse processo, ele seja realmente um processo e não um estágio pausado. Se você decidiu dar um pequeno passo, que ele seja só um pequeno passo. Ah, minha gata tá tomando minha água. Não tem problema, depois a gente toma a água da gata. Eu já enfiou a mão na minha água. Tá aqui, ó. Tendo gatos, né? Não tem jeito. Que delícia, né? Então, assim, é óbvio que eu gostaria que o mundo, né, mas aí eu ia estar vivendo no mundo da lua, né? Que eu sei que isso não existe. Cada pessoa tem uma crença, uma família, tem uma convicção. Mas é importante a gente ter consciência, né, que a partir do momento que a gente se depara com a informação, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Sim, com certeza. E ou eu vou procurar mais, se eu não consigo ver um vídeo, eu vou ler um livro, né? Eu preciso fazer algo com essa informação. Sim, a gente estava conversando hoje, né, Carol? E eu falei para você, eu ainda não sou vegana, eu não sou vegetariana. Eu tenho algumas reduções de consumo, né? Não, como eu comentei com você, a minha mãe, ela sempre teve uma alimentação mais equilibrada, então a gente nunca foi viciado em carne, carne nunca foi diário dentro do nosso prato. Mas eu não posso ser hipócrita e dizer para vocês, olha, não, eu não consumo carne, porque eu consumo, né? Pouco ou muito, ainda há um consumo. Mas eu tenho algumas outras atitudes que eu procuro ir mudando no meu dia a dia, né? Por exemplo, eu procuro fazer uso de produtos de beleza, né? Shampoo, creme, enfim. Procurar produtos que não sejam com origem, né? Que tenham de origem animal ou que façam testes em animais, coisas do tipo. E produtos de limpeza, também essas coisas. Você acha que isso é um primeiro passo para sei lá, um termo um pouco mais equilibrado dentro da realidade? Eu acho que não tem receita de bolo. Eu acho que tem que ser confortável para você em todos os aspectos. Do tipo, você está se sentindo bem com esse passo? Você sente que para o que você pode fazer e a quantidade de animais que você quer salvar e o impacto que você quer ter no planeta, isso é o suficiente? Não, então, não é. Já, sim. É um passo, é um passo. Uhum. Mas eu sempre penso assim, qual é a sua motivação? O que te motiva? Se você acha, né, pela sua fala, né, pelo que você diz, você não se sente satisfeita que você come carne, né? Que é um hábito, mas é algo que você entende que para você precisa de uma mudança. Sim. O que é essa mudança? O que você busca com essa mudança? O que te motiva a ter essa mudança? Então, você encontrar esses motivadores para você seguir. Ao invés de você ficar se perguntando, esse impacto é um impacto que é o suficiente do que eu quero entregar ou eu quero ir além? Entendi. E a gente teve uma perguntinha aqui, Carol, que eu acho que faz todo sentido com a pergunta que eu te fiz agora. Que é assim, qual é a dica que você dá? Que é como você falou, não tem uma receita de bolo, né? Mas assim, tem alguma dica para? Porque assim, a gente está falando hoje para algumas pessoas que são veganas ou vegetarianas, mas a gente sabe que a maioria não é, né? Mesmo dentro da proteção animal, a maioria ainda não é, né? Então, assim, tem alguma dica que a gente possa dar para que a gente possa começar a tirar o cardápio, a carne do cardápio? Eu acho que eu tenho um passo a passo que eu gosto de falar, mas eu acho que tem uma coisa importante na sua fala que é muito assim, né? Que é deixar, tirar, e vem muito essa sensação de escassez, que eu vou perder.
Então a gente tá sempre levando isso como um sacrifício, né? Eu não consigo, eu tenho que tirar, eu tenho que trocar. Que tal a gente trocar essa sensação por que eu vou adicionar na minha nova alimentação? Que novos legumes, que novas frutas, que novas receitas, o que de legal eu vou fazer para esse processo acontecer? O que eu estou buscando? Porque senão a gente fica assim, ai, mas o que substitui? Como que vai ser? Eu vou ficar doente? A gente sempre leva, né, pro excluir, pro meu Deus, que pesado, que difícil. Vamos mudar um pouco isso. Vamos pensar. Que tipo de refeição vegana? Eu não preciso ser vegana para fazer uma receita vegana nova na minha casa. Sim. Que tipo de receita vegana? O que eu posso fazer de novo que vai ser muito bacana? Que vai me incentivar, que vai me motivar, que vai fazer eu acreditar que isso é possível. Que novos sabores? O que de positivo isso vai gerar na minha saúde? Será que eu vou ter mais disposição? Que eu vou me sentir melhor? Né? Como que vai ser a minha sensação de bem-estar? Então, a primeira coisa é mudar esse nosso pensamento, né? O mindset que a gente fala. Mindset positivo. O que me agrega? O que o veganismo me agrega a mim? E aí, isso junto vem a minha motivação. O porquê que eu quero isso? É pela minha saúde? É pelo meio ambiente? É pelos animais? Por que eu tô pensando em fazer isso? Então, esse é o primeiro passo. Ter uma percepção acolhedora. Eu acolho essa minha sensação de deixar de comer carne e eu vou torná-la leve, eu vou torná-la divertida. Eu não vou pensar, eu não vou comer carne hoje. Eu vou pensar, hoje eu vou fazer uma receita deliciosa. Hoje eu vou pedir num restaurante vegano muito bom. Eu estou conhecendo novos nutrientes, novos sabores. O que eu agrego na minha vida, né? Qual que é o conhecimento que isso me traz? E aí, você precisa se aprofundar sobre, né? Que você falou que você não consegue assistir os documentários. Mas é importante. É. E você precisa saber qual é o seu impacto. Se você tem coragem do prato chegar, da carne chegar no seu prato, Eu você tenho que saber como ela chegou ali. Exatamente. Então, o veganismo, ele nos torna consumidores conscientes. Da mesma forma que você tem consciência quando você vai comprar um shampoo, um sabonete, um cosmético, você vai fazer isso para sua alimentação. E olha que importante, a alimentação é o que a gente nutre nosso corpo, né? O nosso templo, a casa da nossa alma. A gente vai colocar uma coisa que a gente nem leu o rótulo, que a gente nem sabe qual a energia daquilo, da onde aquilo veio. Então, a gente fica consciente. Então, sempre pensar no positivo, né? O que isso vai me trazer de bom? Qual bem-estar que isso vai me dar? O que eu preciso me aprofundar? Não preciso assistir Terráqueos, que é um negócio horroroso. Mas assiste o Conspiracy, assiste o The Game Changers, o What the Health, o Forks Over Knives, Okja, vários filmes, vídeos, documentários que não mostram ali degolando o animal, né? Tanto que tem uma frase, né? Acho que é do Paul McCartney. Se os abatedouros fossem de vidro, todos seriam veganos, né? É. Quem comeria carne. Eu acho que é aquela história que você falou, né? Lá no começo da sua mãe, né? Que ela não comia o que ela visse ser abatido. Mas é, né, aquele ditado que o olho não vê, o coração não sente, né? Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. É qual a motivação? Sabe? O que aquece o seu coração quando você pensa nisso? Se são os animais, se é fazer do mundo um lugar melhor para os animais, vai fundo, vai entender e, assim, coloca eles em primeiro lugar, né? E como que isso vai ficar legal para você? E aí, depois que você inteira em tudo isso, bora pro mercado, renovar a geladeira, o que eu vou comprar, o que tem de legal, o que eu vou aprender, o que eu vou estudar sobre. A gente fala que vegano para de comer carne e começa a comer vídeo no YouTube. Porque a gente precisa, né, se informar. Quem que são as pessoas dessa comunidade? Tem evento, tem workshop, eu posso me comunicar com pessoas que estão na mesma situação do que eu? Porque a gente tem que se unir de uma forma amorosa, de uma forma simples, sem julgamentos. Por quê?
A gente não tá comendo carne porque a gente acorda de manhã, eu vou estraçalhar um animal. Não, a gente só tá inserido em um sistema que trata que isso Que é hábito. natural e necessário. E em algum momento a gente tem que romper com isso. Então, acolhe, sabe? Traz isso de uma forma positiva. Porque tem muitos nutricionistas que falam, eu não sei se você conhece o trabalho da Lelúbrio, Não. que ela, assim, não tem substituto para carne, porque uma coisa que é ruim, ela não precisa ser substituída, ela só precisa ser retirada. Essa era uma das nossas perguntas, hein? Se você tem uma alimentação, o famoso prato colorido, arroz, feijão, salada, legumes, não te falta nada. Porque a proteína, né, que a gente fala, é uma composição de aminoácidos essenciais. O que forma essa composição é o famoso arroz e feijão. Por isso que ele é um prato tão popular, porque ele é perfeito na sua cadeia de aminoácidos, ele é perfeito na nutrição que ele traz para o nosso corpo. A gente só come carne por hábito, não porque o nosso corpo tem essa necessidade. Ô, Carol, e aquela questão da proteína? Eu preciso da proteína. Então, eu vou comer a carne por causa da proteína. E entra aí, né, a vitamina B12. Como que é que funciona isso? Como a gente está falando, a carne é muito mais um consumo por hábito do que propriamente por necessidade física, né? Uhum. E como que é? Precisa repor isso? Tem algum alimento que... Vamos substituir a palavra, né? Que não que substitui a proteína animal, mas que melhore nessa condição dessa proteína que a gente precisa, que o organismo precisa. Sim, de fato, nós precisamos de proteína. O que a gente tem que entender também é uma mudança de paradigmas, que os alimentos eles não são proteína, carboidrato, gordura, Tudo, né? complexos. Carne é proteína e gordura. Uma gordura saturada que só existe na carne, colesterol. Não existe na cenoura, em nenhum outro vegetal. Então, tem muito isso. A carne é proteína. Não. Carne é proteína, gordura, colesterol. É o combo da carne. Os vegetais, eles também são complexos. Eles não são carboidratos. Eles são proteína, carboidratos, fibra, ferro, cálcio. Eles têm toda uma composição e eles não são só uma coisa ou só outra coisa. Os alimentos vegetais que mais têm proteína na sua composição são os grãos e as leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilha, soja. O boi, vamos pensar, ele também precisa de proteína, certo? Sim. Come. Da onde ele come, né? Ele come só milho, ração. E aí a gente vai lá caracterizando essa proteína, sendo que a gente podia ir direto lá na terra comer. É verdade. Então, assim, proteína não é uma exclusividade da carne. Tem Planta aquela sempre. história que, não sei se você já... Bom, com certeza já deve ter ouvido, né? Que a couve tem tanta proteína quanto um bife. Uhum. É real isso. Então, é isso que eu te falei. A gente não tem como a gente tratar, e eu não costumo fazer isso, e os nutricionistas que estão mais atualizados não tratam os alimentos assim. Isso tem tanto de proteína, tem tanto de proteína. Quem é você? O que você come? O que tem nesse prato? Porque não adianta você comer couve e batata frita. Você tem que comer arroz, feijão, salada, legumes, mandioca, couve. Não adianta você ficar comendo pão e macarrão e dizer que o veganismo te deixou doente. Você precisa compreender a sua alimentação como um todo. Se você compreende a sua alimentação como um todo e você come comida natural da terra, não vai te faltar proteína. E você faz reposição, ô Carol, de alguma vitamina? Você faz um acompanhamento médico para saber como que é? Eu faço acompanhamento médico e aí o que é importante dizer? Acompanhamento médico, todo mundo tem que fazer. Quem come carne. Então, não mudou nada. Eu já fazia
E aí eu continuo fazendo. Então, todo mundo que preza a sua saúde precisa fazer exames anualmente, acompanhamento médico, quem quer ter uma alimentação mais saudável, buscar um nutricionista. Isso é para todo ser humano, Aham. independente das escolhas alimentares. Eu faço, a única suplementação que eu tomo é a vitamina B12, que também não é uma exclusividade de veganos e vegetarianos. É uma necessidade de quem tem deficiência de vitamina B12. 50% da população tem deficiência de vitamina B12. Não é 50% dos veganos, é da população. Então, as pessoas têm deficiência de vitamina B12. Só que sabe o que acontece? Ninguém dosa. Aí, quando a pessoa se torna vegetariano, aí vão falar, nossa, tá com carência de vitamina B12 porque deixou de Foi a comer primeira vez que eu tô. Você já tava e nem sabia. Então, assim, muitas pessoas acham que essa é uma exclusividade dos veganos, a deficiência da B12. E não Quando na é. realidade não é. É porque não tem um acompanhamento. Isso. É assim, suplementação, ela é necessário para qualquer indivíduo vivo que tenha uma deficiência ou uma vitamina limítrofe no seu organismo, independente das suas escolhas alimentares. Quem come carne pode precisar, quem não come carne pode precisar. Quem come carne tem gripe, quem não come carne tem gripe. Quem come carne tem câncer, quem não come carne tem câncer. Então, assim, nós estamos vivos. Então, nós estamos sujeitos. Aí, você percebe como fica injusto, assim? O vegano, ele não pode ter nada? Sim. É vegano? Quer Tudo dizer, vai ser porque não come carne. você que come carne não tem problema nenhum. Tá ótima a sua saúde. Na verdade, só tá maquiado, né? Então, assim... E colocaram aqui, né? Ter a própria hortinha é tudo. eu não tenho as mensagens das pessoas. Não tá recebendo? Eu vou mandar algumas para vocês. Realmente, ter uma hortinha é tudo. Eu tô na minha mãe e eu tava até preocupada com o sinal. Vim até aqui na vizinha pegar o sinal dela, porque é bem ruim lá. E a gente tem uma hortinha e a gente percebe, assim, nitidamente a diferença do consumo de alimento retirado direto ali da terra fresquinho e do comprado no mercado, né? Eu tô com uma cenourinha lá que a gente colheu e ela continua crocante como há uma semana atrás. Vida, né? Doce, Tem vida. Deixa a carne em cima da pia 2 dias. Não, apodrece, né? Tá, O nosso organismo, a gente sabe que são 5 dias, né? Para eliminação. Isso que não deve nem ser eliminado totalmente, né? É muito desafiador. E só complementando da vitamina B12, a vitamina B12, ela não é em si de origem animal, ela é de origem bacteriana, ela vem de bactérias. Por quê? E aí a gente encontra onde? No solo e no intestino de alguns animais e dos seres humanos. O que acontece? A vaca, ela tem aquele processo de ruminar, vários estômagos, então ela produz muita B12 ali e ela come do chão, do solo onde tem a B12. Hoje, a gente passa álcool em gel em tudo. A gente não come nada do solo. A gente come industrializado. A cenoura que a gente compra no mercado, ela passou pela mão de umas 150 pessoas. A gente tem que lavar. Tá muito sujo. Não tá de terra, tá sujo de mão de pessoas. Então, a gente não tem mais esse hábito de comer da terra por esses motivos. Por isso, vem essa deficiência de B12. Pessoas que comem carne também vêm a deficiência de B12, porque hoje os animais também são confinados. E o boi e vaca também é suplementado de B12. Você não acha que você tá comendo carne e você não tá suplementando? Você tá suplementando indiretamente. 80% dos antibióticos do mundo são destinados para animais considerados para consumo. Na sua carne tem antibiótico. Na sua carne tem agrotóxico. Existem as superbactérias. Resistências antibióticas. Porque a gente, comendo carne, tá consumindo antibiótico também. É verdade. Tá consumindo proteína. Olha o pacote. A gente precisa começar a pôr na balança, né?
também. É uma maneira de repente, a gente começar a deixar de comer, né? Não, como diz você, né? Vou mudar minha palavra. Não deixar de comer, agregar outras coisas. Isso. Porque a gente precisa pesar e ver, né? O que eu tô comendo ali, né? Exatamente. Que é essa sensação integrada de bem-estar. Bem-estar não é só uma coisa. Eu acredito que nós somos corpo, mente e espírito. Bem-estar é eu estar bem em todas essas esferas. O que me deixa bem de corpo, mente e espírito? O que é a consciência alimentar? Eu escolho o que eu como? Ou eu como Só uma como. ou eu só como? Eu me nutro ou eu só enfio um alimento goela abaixo? Então muita gente pensa, né, dá muito essa sensação que o veganismo ele é restritivo. E foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo, porque para mim foi completamente ao contrário, eu me senti livre. Porque eu não como porque eu não posso. Eu posso comer se eu quiser. Mas eu escolho não. Eu O escolho Carol, não. nesse meio aí, né, de você se tornar vegana, você teve alguma recaída? Não, nada. Nunca teve. Parei e parei de vez. Eu não tive vontade. Que Porque bom. falando, é tão maior do que vontade de comer. Por isso que é importante você se agarrar na sua motivação. O que isso significa para você? Para mim significa tanto. Eu comia muito ovo. Eu tenho vontade de comer um ovo frito. Essa foi uma pergunta que fizeram pra gente, Carol, aqui. Completa seu raciocínio que eu vou voltar nisso. Por exemplo, eu amava ovo. Eu não parei de comer porque eu não gosto do sabor. Eu comia carne. Eu gosto do sabor da carne, né? Não mudou isso nada com relação a isso, né? Só que o que acontece? Quando eu penso, eu posso comer? Eu posso. Mas por que eu vou fazer isso? Eu tenho tantas outras coisas para comer. Se eu tô me sentindo tão bem, e se eu tô certa que é isso que eu quero para mim? Porque quando você tem essa percepção, um ovo, ele não é mais comida. Ele é da galinha. Carne não é comida. Tanto que a gente não chama de alimento, né? A gente chama de produto. Carne não é, pra mim, carne não é comida. Carne é um pedaço de um animal. Peixe não é comida. Leite não é comida. Leite é um negócio que sai da teta da vaca para alimentar o bebê da vaca. E não um bebê humano. Então, eu mudei minha percepção de uma tal forma que eu não tenho onde, tipo, ter essa recaída, sabe? Porque eu não vejo isso como alimentação mais. Uhum. Eu vejo que isso é do animal. E a gente tá extraindo porque a gente teve essa ideia algum dia, né? Na verdade, isso fez parte, né, da nossa evolução como seres humanos. Mas hoje não precisa mais disso, né? Tá tudo travado pra mim, ó. Não sei quantas pessoas estão vendo, não sei as mensagens. Tem 2 pessoas vendo. Nada, só tô Muita falando. gente dizendo que Carol é minha musa. Só tô falando, não sei se estão falando, se estão gostando, se não estão gostando. Estão gostando sim. Aí, então, o pessoal que também tá comentando, né? Sem falar da dor e crueldade que acompanha a carne, né? Sim, exatamente, porque não existe uma forma correta de você matar um ser que não quer morrer, né? E a própria ciência já trouxe um termo que chama senciência, dizendo que os animais são sencientes. O que é isso? É a capacidade de sentir medo, frio, fome, sede, carinho, amor, consciência familiar, consciência coletiva. Todos os animais têm isso. Basta ter um cérebro, um sistema nervoso central. Todos têm. O sapinho tem, a cobra tem, o boi tem, o cachorro tem, o gato tem. Então, Tem a gente não se conecta, né? Mas isso é complicado, né? Que isso existe. O animal, ele foge. Senão ele não fugiria, né? Sim.
A Liu colocou aqui, né, que depois de tanto pesar, foi dentro da pergunta que eu te fiz, né, se você já não teve uma recaída, ela colocou que depois de tanto pesar na balança, um dia você não troca mais porque não faz sentido, né? Exatamente. Exatamente isso. Não faz sentido. Não tem. E assim, por exemplo, agora tem surgido, né? Hambúrguer que parece carne, negócio que parece ovo, linguiça vegana que parece linguiça. Eu amo todos, como todos, acho tudo maravilhoso. Porque Às vezes eu vejo, não é. eu vejo umas brigas assim, já vi até dentro do teu perfil, né? O pessoal falando assim, para de comer carne, mas tem que fica chamando de linguiça vegana. Por que tem que chamar linguiça? Por que não pode chamar outra coisa? Não chama linguiça de porco morto. Porque ela chama linguiça. Também não chama linguiça aquilo, chama porco. Então, assim, Alguém deu esse leite. só, né? As coisas têm o Travou nome aí, que elas têm. Voltou? Acho que voltou. Voltou. Tem uma pergunta que fizeram lá em cima pra gente, que é dentro da questão do ovo, né? Que você já falou. Vamos pensar naquelas pessoas que ainda não se tornaram, né? Veganos e se dizem ser ovo-lacto, como é assim, né? Que diz? Tá. Vegetariano. Isso. Pediram para você falar assim um pouco sobre a galinha que vive solta. Tem aquele ovo, né? Galinha feliz. Eu tenho um pensamento um pouco a respeito disso. E também a galinha que vive em granja, né? Uhum. Como que, assim, pra gente, a diferença um pouco? Uhum. O ovo que vende no mercado é tudo granja. Qual que é a diferença? 98% da produção no Brasil são de galinhas confinadas em gaiolas. São galinhas que nunca abriram as asas, que nunca ciscaram, que não veem a luz do sol, que elas passam por um processo que chama debicagem, que é o corte do bico nos primeiros dias de vida, porque elas se estressam, então para elas não bicarem, isso é feito sem anestesia. Muitas morrem de desnutrição, porque imagina, aquilo fica inflamado, ela não consegue comer. Isso é uma galinha de granja confinada em gaiola de bateria, que a gente fala. Nessas granjas também, os pintinhos machos, eles não têm serventia. Então, logo no primeiro dia de vida, eles são descartados. Ou em sufocamento ou em triturador. Milhares. É nesse processo aí que entra o tal do tiquinitos? Não, isso aí é fake news. É fake. Não é pra tanto. É claro que, assim, é feito de... os embutidos, eles não são a carne nobre, digamos, não que exista, né? Mas, assim, só tentando explicar. Mas não necessariamente. Pode até ser alguma marca e tal, mas não é essa questão. Mas que todos morrem. E isso é uma prática legal. Está na lei que você pode fazer isso. Você pode confinar o animal, você pode estraçalhar o animal, ele não pode nunca abrir a asa, viver confinado a vida numa gaiola, que nasceu macho, você pode matar. Isso está na lei. Isso não é... e uma granja muito absurda faz. Não. Esse é o padrão. Isso não é considerado maus tratos. Não são considerados maus tratos. Isso é considerado a forma de criação da galinha de granja. 98% da produção no Brasil. Galinhas livres de gaiola, né? Que a gente, simplificando o termo. Que chama free range, cage free, né? A galinha que tá felizinha lá na caixa. E isso também é uma granja. Como que elas vivem? Ao invés de elas viverem trancadas na gaiola, elas vivem soltas em um galpão. Mas não é que vive 3 galinhas correndo no galpão, igual a gente vê a galinha da Angola andando na beira do rio. São várias, elas também estão tumultuadas. Por conta disso, elas também passam por estresse. Aí adivinha o que acontece? A debicagem, também acontece sem anestesia,
elas passam por isso, elas sofrem muito, muitas morrem por desnutrição. Pintinho macho, adivinha o que acontece? A mesma coisa, vai pro triturador ou é sufocado. Então, assim, é menos pior? É menos pior. Mas está longe de ser um animal feliz. E um animal de uma chácara, por exemplo? Uma galinha de chácara. A gente pode considerar um animal de chácara, mas o que é importante a gente se ater? Qual é a nossa vida? A gente vive em chácara? A gente tem galinha nos nossos apartamentos? A gente come esse animal de chácara? A gente pode surgir essa questão e levar em consideração. A população tem galinha? É relevante isso? Isso que são coisas importantes da gente se ater, né? Porque se eu quero causar impacto, se eu quero salvar o maior número de animais que eu consigo, é uma questão tão relevante? Isso é importante a gente levar em consideração, né? Quando eu vou comer um produto, uma bolacha, um pão que vai ovo, eu sei de onde que veio esse ovo? Porque o ovo não é só comer o ovo, né? Tem macarrão que tem ovo, tem pão que tem ovo, tem várias outras coisas que tem ovos, né? E não é da galinha de chácara. Para um vegano, é aquilo que eu te falei. O ovo não é um alimento. Não importa de onde ele vem. Se ele vem da galinha de chácara ou se ele vem da galinha da granja confinado. O ovo, ele é da galinha. A galinha bota ovo porque ela precisa botar ovo, porque é da necessidade dela. E o ovo é dela. Ela sabe quantos ovos ela tem. Se ela precisa repor um nutriente, ela come aquele ovo. Uma galinha selvagem, esse ovo, ele serve para um outro animal na natureza, para fazer o ciclo alimentar da fauna. Então, é isso que eu te falei. Pro vegano, não tem isso da onde que vem esse ovo. Porque simplesmente o ovo não é comida. O ovo, ele é um processo natural da galinha, que pertence a ela, né? Um animal livre para seguir os seus próprios propósitos que ela é. E é uma muleta, se você tá querendo evoluir e parar de comer e ficar se apegando que, ai, mas existe a galinha de chácara. Quantas vezes você comeu um ovo de galinha de chácara? Você tá me perguntando? É. Eu, no caso, a gente tem, porque, como eu te disse, a gente está numa chácara e a gente tem as galinhas. Então, assim, a gente consome delas. Uhum. E das pessoas Mas não é sempre. Na minha casa, por exemplo, a gente consome da granja. Sim. Então é isso que é importante. E aí, assim, vai dizer, é menos pior? É menos pior. É um animal livre? Não. Não é? Aí depende aonde que você quer chegar. Se você quer chegar na libertação animal e levar isso adiante, ou se outro tipo de impacto você se sente satisfeita, né? E eu acho que não é uma competição de quem é mais, quem é menos, quem faz mais, o que faz menos. O que te dá paz? O que te dá conforto? Por que você está comendo esse ovo? Por que você está comendo essa carne? Né? Por que você escolheu isso? Você quer... Por que você quer parar? Sempre se lembrar, sabe? Porque Entendi. a questão... Ah, se você for na ilha deserta, ah, mas o leão, mas não sei o que, tipo... sempre vai existir. Sim. As 10 opiniões sobre tudo existe na vida. Sobre política, sobre futebol, sobre o sutiã, sobre... Sempre vai existir. Mas qual é a sua verdade, sabe? O que vai fazer você se sentir bem hoje? Entendi. Cada um precisa se fazer, porque só você vai saber, né? Qual é o seu limite. É verdade. O Carol, e a Fabiane tá dizendo aqui, né, que ela fez uma bariátrica e ela já estava há 6 meses sem comer carne. E depois que ela fez a bariátrica, a médica pediu para que ela voltasse a comer carne.
Isso é bem comum, né? Dentro de casos de bariátrica, principalmente, né? Uhum. É... É complicado eu falar de uma pessoa, não sei qual é a condição de saúde dela, que médico que ela foi, enfim, o que que acontece. Eu vou contar a minha experiência pessoal. Como eu tive todo esse processo do câncer dos meus pais e tal, eu tinha uma ginecologista que ela era excesso, dizia ela que era excesso de zelo. Muito exame, ressonância, né? E ela cuidava muito com relação a essa questão do câncer. Já eu estava lá há anos e assim, ela me acompanhava tintim por tintim. Quando eu virei vegana, eu contei pra ela que eu tinha virado vegana. E aí ela falou assim pra mim: "Você não pode ser vegana porque o ser humano foi feito pra comer carne". Aí eu fiquei quieta, não falei nada. Porque na verdade quem tava pagando a consulta era eu, né? Então assim, eu não vou pagar a consulta pra ficar explicando pra médica pra atualizar ela da literatura, né? Uhum. Aí a gota d'água foi que ela fez assim, ela pegou meus exames e falou assim: "Os seus exames vão comprovar o que eu estou falando". Tipo, ela me amaldiçoou, né? É. E aí ela se ferrou, porque meus exames nunca estiveram tão bons, porque eu já estava fazendo acompanhamento nutricional, eu sabia o que eu estava fazendo. E a partir daquele dia eu falei: "Olha, muito obrigada pelo período que você me atendeu, você foi ótima, mas eu compreendo que o nosso ciclo de troca Acabou. acabou aqui". Porque o médico, ele tem que entender qual a necessidade e vontade do paciente, não a dele, não a crença dele. Para mim, um bom profissional de saúde é aquele que olha para a pessoa e fala: "Como que você é? Como que é a sua vida? O que que você come? O que que você não come? Você não come carne? Então vamos entender o que que a gente pode fazer. Você pode tomar suco verde todo dia de manhã? Você aguenta? Você pode comer jiló 3 horas da manhã, cozida na panela de pressão?" Ele tem que descobrir Alternativas. ativas. Um profissional de saúde tem que ser compatível com as suas crenças e com as suas necessidades. Então, é claro, né? Eu não sei qual é a condição, Fabiana, né, que perguntou, eu não sei qual é a condição de saúde da Fabiana, mas a minha primeira coisa que vem em mente é troca de médico. Já está comprovado, cientificamente comprovado, que o veganismo é possível e saudável em qualquer fase e condição da vida do ser humano. Recém-nascido, lactante, grávida, criança, fase de crescimento, adulto, idoso, reduz inúmeras doenças, inclusive ela pode até se beneficiar. Imagina, ela fez uma redução de estômago. A carne, ela tem um processo digestivo tão lento, ela pode se beneficiar muito de uma alimentação sem carne. Então é isso. Minha bateria apitou aqui. Nós precisamos estar preparados para que pode ser que o mundo, os profissionais de saúde, a nossa família, os nossos amigos não estejam caminhando no mesmo ritmo que a gente. E aí, voltar, por que que eu quero isso, né? Por que que isso é importante? Eu costumo sempre falar, Carol, que assim, a vida para mim, assim, eu vejo como uma escada, onde cada um tá num degrau, né? Uns estão lá no comecinho, subindo, outros já estão um pouco no tempo de despertar sobre isso, sobre tudo na vida, né? Então, eu acho bem interessante isso que você está falando, né? Da questão de que... porque é mais ou menos isso, aonde a gente está, né? Dessa escada aí, desse nível que a gente tem para a gente continuar subindo. A gente tem que continuar subindo. A gente tem que melhorar como pessoa, para a gente melhorar o nosso meio ambiente, porque não tem muita lógica mais na insanidade que a gente está vivendo, né? E você acha, Carol, que o mundo caminha para isso? Como você falou, há 4 anos atrás, isso não era nem falado, né? Hoje a gente já tem, inclusive, eu não sei exatamente por quais motivos, mas a gente já tem até escolas instituindo a segunda sem carne e tudo mais, né? Você acha que a gente caminha para isso? Eu acho que a gente tem duas opções. Ou a gente caminha para isso, ou o planeta entra em colapso.
Não dá mais. Não dá mais. Não cabe mais produzir o tanto de comida que a gente produz hoje para alimentar a população. A população cresce, a natureza está destruída. E assim, se não for pela sua saúde, que é comprovado que uma alimentação vegana é melhor do que uma alimentação com produtos de origem animal. E se não for pelos animais, que seja uma mínima consideração pelo planeta, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas crianças da família. Porque, assim, os estudos mostram que daqui 40 anos não tem mais peixe no mar. 40 anos. Você vai Aí ver, tá, né? eu vou ver. Então, é assim, ou a gente muda, ou a gente vai entrar em colapso. Quantas vezes você já não ouviu falar, esse tempo tá doido. No verão tá quente, no inverno no verão tá frio, no inverno tá quente. Gente, o que é isso? É verdade. Tudo. A gente tá destruindo a Amazônia, as árvores, o solo que regulam a temperatura. Não tem mais. 80% do desmatamento da Amazônia é causado pela pecuária. Não só para pasto, mas para monocultura de soja e milho, que não é para consumo humano. É para exportação, para alimentar animais considerados para consumo. Não tem outra opção. Ou é colapso ou é isso. E é isso que as pessoas precisam entender. Não é mais por gosto, sabe? Essa pandemia, ela foi causada porque as pessoas consomem animais. Não é culpa dos chineses. A gente já teve gripe do frango, a gente já teve a vaca louca, a gente já teve SARS. É tudo originado de alimentação derivada de animais. E estamos passando por uma bem séria aí agora, né? A próxima pandemia que vai ter não é se, é quando. Se a gente não muda a forma que a gente vive, nada vai acontecer. E o próximo colapso é a resistência antibiótica, são as superbactérias. Porque a gente consome muito antibiótico na carne. Então, essa é a questão. Sabe? Esse é o senso de urgência que é tão desafiador. A gente chegou numa fase que não dá mais, não tem mais como fazer. É verdade. Bilhões de animais por ano, terrestres, sem contar os aquáticos que não dá para mensurar. E a gente não consegue alimentar toda uma população. E hoje as pessoas morrem mais de obesidade do que de desnutrição. É muito louco tudo que tá acontecendo, sabe? É bem louco mesmo. É muito louco. E aí é por isso que as pessoas acham que os veganos são loucos. É muita coisa, cara. A gente fica enlouquecido mesmo. Ai. Carol, vou fazer algumas perguntas do pessoal aqui, tá? Legal. Tem uma pergunta aqui da Bela Lacava, minha filhinha, perguntando se você frequenta restaurantes que não são veganos. Se tiver comida pra mim, sim. E aí você vai dentro do seu cardápio. Porque o pessoal tá falando aqui também da questão do convívio social, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. A Recruz, né? Ela tá me falando que agora é a pior época, né? O final de ano, confraternização e família e tudo mais. É aquela época do e agora o que comerei, né? Então, aí, olha que oportunidade de você fazer uma comida para levar para sua família. Uma comida vegana. Eu vou te contar como diz você uma experiência aqui de casa. Uhum. A gente sempre faz feijoada vegetariana, né? Em casa. E em um Natal, a gente convidou a família inteira, veio praticamente todos os tios, primos e papagaio, todo mundo. E aí minha mãe fez a feijoada vegetariana e como tinha as pessoas que queriam a feijoada convencional, trouxeram a feijoada convencional e foi posta as duas na mesa. A feijoada vegetariana acabou primeiro
E se a gente bobeasse, a gente quase não comeria. Leva mais a comida, senão você fica sem. Pois é. Então, é como você falou, né? De repente seria uma oportunidade de apresentar pratos novos para a família. E o que que acontece? A nossa primeira reação é privação, escassez. Mas olha, se você mudar a sua percepção, por exemplo, eu não sabia cozinhar. Eu aprendi a cozinhar depois que eu virei vegana. Eu me sinto tão livre hoje que eu sou capaz de cozinhar. Me dá tanta liberdade, eu tenho tanto prazer de fazer a mais e levar. A gente vai se encontrar com as pessoas. O que a gente vai fazer de gostoso? Vamos fazer uma torta nova, um bolo, uma coisa bacana, um yakisoba vegano, uma lasanha vegana. Vamos levar uma coisa super uau. E aí a gente acaba se divertindo fazendo isso. Vê um vídeo no YouTube como faz, vai no mercado comprar, leva para as pessoas provam, alguns gostam, outros não gostam. Mas leveza, a gente fica tenso, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Você não leva um pratinho quando você vai no... É. Então tem um pessoal falando que leva a marmitinha nos almoços de família. Então você acha que ao invés de levar a própria marmitinha, deveria levar um pratinho mesmo, para que todo mundo possa ter essa experiência. Não, depende da sua disposição. Eu já levei marmita em casamento. Eu pergunto, olha, eu tenho, né? Às vezes eu falo assim, eu tenho restrição alimentar, para explicar para a pessoa. O que vai ter para comer? Você pode me dizer? Porque eu preciso me organizar. Aí ela fala, vejo que não vai ter nada, eu levo minha comida. Ai, é falta de educação. Eu falei, falta de educação é a pessoa não receber bem o convidado. Que a gente sempre faz para agradar o outro, né? Exatamente. Né? Então, assim, vem uma pessoa na sua casa, você não quer agradar? Você não quer fazer uma comida que essa pessoa gosta, que a pessoa se sinta bem, que ela se sinta acolhida? Então é assim que eu penso. Então, quando eu vou na casa das pessoas, às vezes quando eu vou em bar com as minhas amigas e no bar não tem nada, eu tô no bar, eu moro em São Paulo, eu peço um iFood. E aí chega um iFood lá no bar. Ah, não mandei o bar não ter comida pra mim. É. Ô, Carol, agora a gente vai pro contrário, então, né? Estão falando, tá, então você, se precisar, você leva a sua comidinha. E o contrário, quando você chama alguém para vir na tua casa e essa pessoa não é vegana, você vê com bons olhos de levar, que ela leve a marmita dela, ou você prefere ser a boa anfitriã que oferece alguma coisa que possa agradar o paladar de todo mundo? Por que essa pessoa vai levar a comida dela? Ela não come arroz, feijão, legumes? Ela tem algum tipo de consideração? Ela não come hambúrguer vegano? Ela não come a lasanha vegana? Ela não come yakisoba só porque é vegano? Tipo, por que essa pessoa vai fazer isso? Porque ela quer me irritar? Ou porque ela não pode comer? Porque se ela quer me irritar, eu nem convido. Porque a gente não precisa ter essa pessoa na nossa vida, certo? A gente precisa ter o suficiente. Então, assim, na minha casa não entra. E assim, eu entendo que você não come e você virar na minha casa, eu vou fazer um banquete pra você. Vai ter coxinha, vai ter batata frita, vai ter hambúrguer, vai ter lasanha, vai ter yakisoba. Venha pra comer. Mas eu acho que é uma falta de respeito. Porque essa é a minha convicção, sabe? Por que a pessoa vai fazer isso? Tipo, eu não vejo motivo se tem comida pra trazer carne. Porque o veganismo é além da alimentação, né? Não dá pra dizer que é um estilo de vida, né? Mas não sei te falar, faltou a palavra. Mas assim, é toda uma concepção muito maior, né? Que envolve isso, né? Exatamente. Então, assim, esse também é o momento de você compreender, às vezes, quem são as pessoas que te respeitam, sabe? Porque uma pessoa que fica te confrontando, né? Muitas pessoas me falam, mas você namoraria com uma pessoa que não é vegana? Se fosse uma pessoa que me respeitasse, por que não? Relacionamento é respeito. Agora,
Ai, meu namorado fica colocando carne escondida na minha comida. Gente, isso é falta de respeito. Isso Com não é, certeza. isso não é uma questão da alimentação, está faltando respeito no seu relacionamento. A pessoa está te traindo, ela está sendo falsa. Então, essa é toda uma, claro, né? Uma filosofia muito maior. Mas assim, quem são as pessoas que te respeitam? Você não tem que ficar perto de quem não te respeita. Isso é um relacionamento tóxico, sabe? Com Por que que certeza. você vai fazer com uma comida deliciosa? Por que que a pessoa vai levar carne, sabe? É muito mais fácil para quem, no caso, o contrário, né? Como você disse, né? Porque o normal, digamos assim, seria as pessoas comerem. Então, se você não vai e a pessoa só fez carne, você leva o seu. Mas todo mundo come as outras coisas, né? Então não tem lógica, né? Exatamente. Não é que eu vou servir uma comida que você não come. Você tá Sim. me passando. Com certeza. Bom, eu não sei quanto tempo mais a gente tem, que eu acabei esquecendo de marcar. Você chegou a marcar aí, Carol? Não, não vi, porque foi Foi meio tumultuado, né? Mas terminando. eu acho que a gente já deve estar no tempo final. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas a gente vai deixar a live salva. Você tem mais alguma coisa, Carol, que você queira falar? Que você acha importante? Independente do que você querer escolher, faça isso de uma forma leve. Se acolha, se respeite, compreenda o seu momento e o porquê você quer fazer isso. Se alguém quiser mais informação, alguma coisa detalhada, entra lá no meu perfil. Eu sempre crio conteúdo sobre isso. Me manda uma mensagem, eu tento responder todo mundo. E vai ser um prazer acompanhar quem tiver que passar por esse processo, sem julgamentos, com muito amor, trazendo informação de uma forma que a gente consiga caminhar juntos. E eu fico muito feliz de receber esse convite de vocês, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Olha, posso dizer por mim, eu gostei muito. Assim, quando a gente pensou em convidar alguém para falar sobre o tema, a gente logo pensou em você, porque você realmente é uma pessoa que a gente sente muita vontade de dizer, olha, ainda não parei, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que são muito ainda, como fala, extremista, digamos assim, mas é um extremo, não tem jeito. Essas pessoas são perfeitas, então. É. Não, e assim, realmente é um extremo, né? O comer e o não comer, porque é o que eu falei, tem todo um conceito muito grande que envolve tudo isso. E realmente, eu digo pela questão da causa animal. Quando, como eu te falei, faz 18 anos que eu faço isso, né? De resgate e tudo mais, de animal. E aí, quando fazem alguma coisa que é contrário, você realmente se torna extremista. Porque você fala, como pode? Né? Então eu acredito que a questão do vegetarianismo e do veganismo também tenha isso. Porque a gente tem uma emoção à flor da pele, né? Com relação a isso. Então eu compreendo isso. Mas a gente sentiu muita vontade para pedir que você falasse sobre isso, porque eu sinto muito isso, que é uma coisa assim muito leve da tua parte, né? Não que te fira, porque a gente sabe, né? Eu imagino que isso te fira como pessoa, como que você acredita e tudo mais. Como você falou, né? Eu queria que, tipo, hoje todo mundo parasse. Hum. Mas a gente sabe que ainda não é assim. E eu acho que a comunicação não violenta traz muito mais adeptos para o nosso lado, né? Para o lado da causa animal, de veganismo e tudo mais, do que a comunicação de agressividade e tudo mais. Então a gente queria realmente agradecer muito, porque a gente se sente assim muito confortável para falar sobre o tema com você. Obrigada, gratidão imensa. Fico muito feliz. Obrigada, uma honra mesmo participar. Então, muito obrigada. A gente vai, mais uma vez, falando, deixar a live salva. E é isso aí, que a gente possa, né, dar o start e começar a pensar e ver com outros olhos uma coisinha linda dessa, né? Não tem o porquê, como eu falo, a gente chega a ser hipocrisia, né? Amar um e comer o outro. Mas, enfim, que a gente chegue logo suba logo esse degrau, Tô junto né? com vocês
precisarem, tô super à disposição sempre. Então tá bom, Carol. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada por ter aguardado, por ter tido paciência. A gente teve alguns problemas, mas faz parte. E obrigada mesmo de coração. É isso. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.